meu nome é Luiz Manuel Gomes Júnior, né? Sou nascido aqui em Barretos, em 71. E eu comecei a trabalhar na área jurídica com 11 anos, né? Naquela época podia. Isso foi em 83. Como eu nasci em setembro, eu faria 12 em setembro, né? Então eu comecei com 11 anos, eu estava na sexta série. Comecei a trabalhar com o Dr. Otávio Alves Garcia, grande advogado, né? O saudoso Dr. Otávio, e que na época eu fazia de tudo, né? Você falava que na época tinha a expressão, né? Tipo, fazia o serviço de guardinha mirim, né? Arquivava pasta, protocolava as coisas no fórum. Então meu papel era sempre esse. Fazia serviço de banco, pedia para o cliente entrar. E era engraçado que eu levava as petições por fora e eu ia lendo as petições. Não entendia nada, mas eu ia lendo, né? No mínimo meu português ajudou a aperfeiçoar. Então eu ajuizava lá ações de divórcio, a ação de separação, que eram duas das grandes ações muito comuns naquela época, né? Inventário. Então, mas eu ia sempre lendo tanto na ida como na volta, porque você levava o original e voltava com a cópia. Então eu comecei a carreira jurídica, né, com 11 anos. Então foi muito natural fazer a faculdade de Direito. Ainda que na época eu tivesse a opção de fazer Direito ou Contabilidade aqui no antigo Soares de Oliveira. Porque eu gostava muito da família, né, Soares de Oliveira, e eu era muito amigo de todo mundo, especialmente do Juninho. E o Juninho, na época, né, que era o proprietário da escola, ele até me deu uma bolsa integral do curso de contabilidade que ele queria que eu fizesse. Aí, na última hora, eu acabei optando. Todo mundo, não, faz a contabilidade, depois você faz Direito. Mas eu estava lá no escritório, estava dentro, né? Aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito, nem sabia como é que eu ia pagar, né? Mas eu comecei a fazer na UNAERP, eu fiz em Ribeirão Preto, né? E eu lembro que foi eu não me arrependo nem um pouco, mas foi uma decepção grande, por exemplo, para os meus professores, que eles queriam que eu tivesse ido para São Paulo, fizesse USP, fizesse PUC, mas eu tinha uma noção da questão financeira muito clara, né? Que, bom, eu ia para fazer USP, ia fazer PUC, bom, quem que ia bancar, como eu ia me sustentar, né? Ainda que eu tivesse que viajar todo dia, porque eu fiz a faculdade viajando todo dia. Eu ia e voltava para Ribeirão todo dia durante os 4 anos e meio do curso. O curso era de 5 anos, mas eu consegui fazer em 4,5, só não consegui fazer em 4 por um crédito de uma disciplina. E no final das contas, o último semestre meu, na UNAERP, eu fiz só 2 disciplinas. Então eu fui muito pé no chão na hora de fazer. Segundo, que eu também estava no escritório, né? Não queria sair no escritório. Todo mundo brigava, né? Por uma chance de estar no escritório. Eu já estava no escritório, então não tinha muito sentido sair para fazer a faculdade. E eu tinha muito uma noção de que o que fazia o profissional não era a faculdade, era a dedicação dele. Então não adiantava se eu fizesse PUC, USP ou NAERP, né? Na Humanas, o esforço pessoal conta muito. Diferente, por exemplo, da biológica. Você depende de laboratório, depende da estrutura física da universidade, né? No caso da Humanas, não. Você tem um bom corpo docente, a estrutura física não é irrelevante, é porque é livro. Então, essa foi a minha opção. Eu então comecei a carreira jurídica muito cedo. O Dr. Otávio, apesar de estar dentro do escritório dele, ele foi a sua grande inspiração até sempre, né? Sempre. Sim, mas eu tive um privilégio, sabe? Se você me perguntar, eu me sinto muito privilegiado, porque na época só tinha eu, em todos os escritórios. Então, na época não tinha o hábito de se ter nem a figura do estagiário, nem a figura do guardinha, né? Era muito artesanal, eram poucos advogados, então era uma coisa muito artesanal de todo mundo, né? Então eu era como um mascote, eu era como se fosse um mascote dos advogados. Então todo mundo me tratava super bem, tinha a Olimpíada dos Liberais, né? Eu era a única criança que ia na Olimpíada dos Liberais, eu ia no jantar, aí eu interagia com os médicos, com os dentistas, com os engenheiros, com os advogados. Então eu conheci todo mundo, eu tive contato com todo mundo, porque o Otávio também era muito querido. Todo mundo gostava do Otávio. Então todo mundo também me tratava super bem. O moleque lá do Otávio. Então onde eu chegava, seja no Méric, seja no Samir Abrão, seja no João Bosco, todo mundo, né? Eu sempre fui muito bem acolhido na classe, né? Por todos. Eu não tenho assim, se você me falar reclamação ou qualquer uma vírgula de nenhum advogado. Todos eles sempre me tratavam muito bem e tinham uma legítima vontade de me ensinar, sabe? Às vezes quando eu fazia audiência com advogado, eu ia na condição de estagiário, você percebia que tanto dos juízes quanto dos promotores, quanto dos próprios advogados, eles achavam legal aquilo, né? Então eu pegava processos no cartório, eu levava, e eu tinha muito contato com os cartorários, né?
o tempo todo. O Otávio praticamente parou de ir em cartório. Eu que ia, buscava isso quando eu fiz 16, 17. Quando eu entrei na faculdade, então, aí que aumentaram muito as minhas atribuições no escritório. Então, eu praticamente cartório era eu que ia. Então, contato com a Lúcia, com o Claudiné, com o Suami, com o próprio pai do Dr. Neyton Fantoni, era eu que fazia, né? Um moleque lá de 16, 17 anos, os juízes, na época tinha uma autorização, eu podia pegar processo em carga, sob responsabilidade do Otávio, então praticamente eu fazia todo o serviço de cartório, então eu me apaixonei por aquilo, né? Eu adorava ir em cartório. Hoje você não vai mais porque os processos são todos digitais, o contato com os cartorários é o WhatsApp, né? E-mail, mas era muito próxima a atuação com os cartorários, e era muito importante você ter boa relação com todo mundo, né? E isso o Otávio sempre ensinou. Né? Ele sempre ensinava, ó, você tem que ser sempre educado, você tem que tratar todo mundo bem, você não só precisa da pessoa, como faz parte você ser bem relacionado, né? Então, eu assim, tive uma boa escola. Doutor Otávio também te ensinou a ter prazo e a estudar. Bom, duas grandes lições do Otávio, né? O prazo era para ontem, isso criou um nível de ansiedade muito interessante, né? Porque eu tenho o hábito de cumprir as publicações no dia, então, por exemplo, sai hoje o Diário Oficial, os despachos eu já faço hoje, a não ser que seja coisas muito complexas. Aquilo que pode ser feito hoje eu já faço hoje, já fico livre. O Otávio tinha aquela política, fica livre, né? Já resolve. Isso é verdade. Eu lembro que na época havia um lapso temporal muito grande entre um julgamento e publicação de acórdão, né? E eu lembro que uma vez era uma ação declaratória de inconstitucionalidade de algum município, aí eu entrei no sistema para fazer, porque na época eu cheguei a trabalhar para várias prefeituras, às vezes 5 ao mesmo tempo, então era um volume muito grande de serviço. Aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer esse recurso que o acórdão foi publicado. Aí eu entrei, aí meu computador, olha, esse arquivo já existe. Eu falei, como já existe? Aí eu abri, o recurso estava pronto, 6 meses atrás. Porque o acórdão saiu, eu já fiz e deixei pronto, só esperando publicar, porque naquela época você não podia soltar antes, você só podia soltar depois da publicação. Então imagina, eu estava com o negócio pronto há 6 meses, aí eu li, era aquilo mesmo, troquei a data, imprimi e protocolei. Então essa era a política do Otávio, né? Era muito interessante. Então na época da faculdade, quando eu já manifestava em processo, porque eu fiz o primeiro, segundo, quarto e quinto ano, eu não fiz o terceiro, eu pulei o terceiro. E aí eu comecei a puxar as disciplinas do terceiro de manhã para poder adiantar. Então, quando eu fui para o quarto ano, o Otávio já fazia audiência comigo, eu fazia audiência, fazia processo, toda a parte criminal eu que fazia, eu entregava para ele fazia revisão, corrigia o que tinha que corrigir. Então, eu praticamente advogava. No quinto ano eu já tinha cliente, né? Os clientes iam lá, eu atendia tal, assinava sempre junto com o Dr. Otávio. Tanto que quando eu fui fazer o exame de ordem, né, foi uma pressão absurda. Porque ninguém imaginava que eu pudesse reprovar no exame da OAB, mas não é assim, né? O exame é uma coisa, você está trabalhando é outra. Então eu lembro que eu fui fazer o exame de ordem, naquela época o exame ainda tinha o oral, né? Então tinha 3 fases. Tinha inicial, você fazia teste, depois tinha peça, depois ainda tinha o oral, numa pressão absurda. E depois veio a sua carreira acadêmica também e a literatura jurídica, né? Então, o que acontece? Eu já me apaixonei pela parte acadêmica na faculdade. O primeiro artigo jurídico que eu escrevi, eu estava no quarto para o quinto ano, né? Naquela época demorava muito para publicar, então eu escrevi esse artigo no começo do quinto ano, ele foi publicado, eu já tinha saído da faculdade. E aí, eu estava no Dr. Otávio, mas eu comecei a trabalhar em Colina, na prefeitura. Então eu fui para Colina em 94, eu formei em 93, julho de 93. Em maio de 94, abril mais ou menos, era o doutor Adilson Turaro, eu fui para Colina, né? E passei a advogar muito na área de direito público, Colina, Jabrandi, Colômbia, Américo Brasiliense e várias outras cidades, né? E era interessante porque era tudo muito complexo e eu tinha 21 anos, né? 21 para 22 anos. Então teve momentos de eu estar em 4 prefeituras, comandando o jurídico de 4 prefeituras com 23 anos. Então era uma pressão absurda, né? Então eu só trabalhava e estudava. E nessa época, né, o que acontece? Eu tive uma posição de adiar o mestrado. Eu sempre tive o sonho de fazer mestrado. Aí eu resolvi adiar, porque eu achava que o mestrado seria positivo se eu fosse com experiência. Tanto que eu resolvi fazer o mestrado só em 99, né? Fiz a primeira processo seletivo em 98 e entrei no mestrado e fui aprovado, né? Na época foi uma questão interessante, que eram 10 vagas, uma média de 35, 40 por vagas, e 2 vagas ficaram para Barretos, né? Então, tipo assim, onde você chegava no mestrado, todo mundo queria saber quem eram os alunos de Barretos,
porque fui eu e foi o Dr. Zaiden Gerais de Neto, né, que nos deixou e eu. Então foi uma coisa estúpida minha e dele, né, dos dois fazerem para processo, porque eram só 10 vagas, com 35, 40 por vaga. Então, tipo assim, qual a probabilidade dos dois de Barretos passarem? Nenhuma, né? E no final das contas nós passamos. Aí quando a gente chegava na sala de aula, todo mundo queria saber quem são os de Barretos, né? Porque 20% das vagas do ano ficaram para Barretos. Então, mas aí quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha 7 anos de formado, mas se você contar com a experiência do Otávio, praticamente eu tinha quase 20 anos. Você entendeu? 20 anos de experiência com 8 em prefeitura. Em prefeitura é tudo. Você trata de tudo. Então, quando eu chegava no mestrado, era interessante que eu começava a contar as coisas, aí todo mundo, mas você já fez isso? Já fiz isso, já fiz ADIM, mandado de segurança, já respondi, já impetrei, eu já tinha suspensão de segurança, coisas assim, que é muito difícil um advogado ter acesso, porque são muito particulares, são coisas assim, problemas muito complexos que exigem aquilo, mas eu já tinha feito. Então, quando eu fui fazer o mestrado, e é engraçado a história do mestrado, né? Eu estava no 4º ano de faculdade e eu li um livro chamado Do Agravo de Instrumento, eu tenho aqui na biblioteca, de capa laranja. Aí eu li aquele livro da professora Tereza Arruda e falei assim, né, eu vou fazer mestrado com essa mulher. Isso no 4º ano de faculdade. Aí, quase 10 anos depois, né, 8 anos, 9 anos depois, eu fui fazer o mestrado com ela. E a primeira disciplina foi a dela. Aí no primeiro dia de aula eu chamei ela para ser minha orientadora. Aí ela me perguntou, quantas disciplinas você já fez? Não, é o primeiro dia. Aí ela falou assim, não, mas você não quer conhecer os outros professores antes? Não, a senhora não está entendendo. Eu vim fazer o mestrado por sua causa. E ela ficou não só minha orientadora, como foi minha madrinha de casamento. Né? Nós somos amigos até hoje, amigos pessoais, já passamos Réveillon juntos, já viajamos juntos. Tipo assim, porque eu li um livro, gostei e falei, ó, eu vou conhecer não só essa mulher, como ela vai ser minha professora e eu vou fazer mestrado com ela. Então toda a minha carreira acadêmica foi direcionada por causa de um único livro. Aquele livro mudou minha vida. Então por isso que você fala, né? Livros mudam a vida e mudam mesmo. Né? E aí quando eu conto essa história e relembro ela da história, ela dá risada. Tipo assim, eu achava você louco, né? Tipo assim, no primeiro dia de aula, ele não teve nenhuma aula, já está escolhendo como orientadora. Mas é por causa disso, tinha uma história, por que eu estava indo lá. Aí depois eu fiz o mestrado, né? Fiz mestrado em 2 anos, na sequência eu fiz o doutorado, só que aí no doutorado eu queria que ela também fosse minha orientadora, mas aí o pai dela não aceitou, né? O pai dela queria que ele fosse, o professor Arruda. O professor Arruda foi uma coisa interessante, que ele, não, eu vou ser teu orientador no doutorado, não a Didi. Né? Aí ele falou para a filha, falei, meu pai quer ser teu orientador. Eu falei, claro que eu quero ser orientando pelo Arruda Alvim, eu só não achei que eu tinha capacidade para isso, por isso que eu não pedi. Né? Aí ele ficou meu orientador no doutorado e eu fui assistente dele. Então eu fui assistente no doutorado, eu trabalhei como assistente durante também os 2 anos do doutorado e era muito engraçado porque eu não tinha terminado o doutorado e eu era professor dos doutorandos, né? Eu era assistente. Então foi um período muito rico da minha vida. Né? O mestrado foi o melhor e o doutorado nem tanto, porque era muita pressão, né? O Arruda Alvim, era aquela coisa. Naquela época vários ministros do Supremo tinham sido alunos dele, então era tipo assim, nossa, o supra-sumo. Tanto que era engraçado que eu era assistente de processo. Né? Aí ele dava processo civil, aí ele me pediu para ser assistente de civil. Eu lembro até hoje, falei, professor, não vou aceitar, né? Eu não tenho capacidade nem conhecimento para ser seu assistente em direito civil. Aí ele deu uma risada, não, tá bom, mas processo eu fico. Aí processo eu fiquei, fiz todo o doutorado sendo assistente dele. Então foi muito proveitoso. E aí vieram os livros? Aí vieram os livros são decorrentes da atividade acadêmica. Eu escrevi o primeiro livro que eu escrevi foi Arguição de Relevância, no mestrado. É uma história interessante porque eu escrevi esse livro no primeiro ano de mestrado, né? E aí eu cheguei para a professora Tereza e entreguei. Aí ela falou, tá bom, vou marcar a banca. Que banca, professora? Eu ainda tenho 3 disciplinas, eu só fiz 3. Na época eram 6 disciplinas, eu fiz metade, só falta metade. Mas por que você está me entregando? Não, para ficar livre. Porque aí eu sei que a dissertação está pronta, eu só faço a disciplina, a gente marca a banca. Ela, não, eu não aceito mais. Você vai publicar e escrever outro, você não vai ficar um ano à toa. Como se eu ficasse à toa, né? Eu ia fazer as disciplinas. Aí ela me obrigou a publicar, eu publiquei e tive que escrever um segundo livro. Aí o segundo livro eu escrevi sobre ação popular. E aí, em razão desse segundo livro, toda a minha carreira foi direcionada de recurso para ação coletiva. Porque a minha ideia na minha vida era direcionar toda a minha carreira acadêmica para estudo de recurso, que eu sempre gostei muito. Mas como eu escrevi a dissertação de mestrado em processo coletivo, quando foi para fazer o doutorado, bom, já estou em processo coletivo. Aí eu fiz o doutorado em processo coletivo. Então, na verdade, a minha carreira foi moldada por eu ser afobado. Se eu não tivesse sido afobado e escrito o livro no momento certo, eu teria virado um pesquisador de recursos. Como
eu tive que escrever um livro em outro tema, eu viria um pesquisador desse outro tema. E que acabou tendo uma série de outros reflexos, né? Todos os meus livros passaram a ser escritos sobre processo coletivo, fui coordenar o mestrado da UNAERP em processo coletivo, montei o curso da UNAERP, montei o curso de mestrado e doutorado da Universidade de Itaúna em Minas Gerais em processo coletivo, tudo porque naquele momento a Tereza rejeitou um livro e me fez colocar outro. Aí eu fui ser assistente do Arruda em processo, ele pediu para trocar a disciplina que era liminares, tutelas de urgência, para processo coletivo e fez o doutorado também em processo coletivo. Então é interessante isso, porque muitas coisas da nossa vida são decididas por pontos, sabe? Por questões mínimas, né? É aquela história. Por que você fez o mestrado? Porque eu li aquele livro e ela me encantou. Por que você pesquisa processo coletivo? Você sempre... Não, foi um acidente, né? Eu entrei no mestrado para estudar recurso e no final das contas acabei em processo coletivo. E você foi o primeiro advogado barretense a ser autor de um livro? Sim, jurídico sim. Jurídico sim. Salvo engano, também o primeiro a ter doutorado, né? Depois de mim, acho que foi o próprio Dr. Zaiden. Depois de 3, 4 anos, o Zaiden também fez o doutorado. E não quis seguir carreira para juiz, promotor? Eu queria, né? Na verdade, eu fiz a faculdade para fazer o concurso para juiz. O que aconteceu? Quando eu fiz a faculdade, eu comecei a trabalhar em Colina, ganhava muito bem, né? Colina, Colômbia, Jaborandi, ganhava super bem para um moleque recém-formado, de 20, 21 anos, né? Morava até na época com a minha avó. E aí, quando eu comecei a estudar para magistratura, eu avisei Colina que eu ia sair, né? Só que aí eles tinham perdido a eleição. O doutor Adilson perdeu a eleição e não elegeu o sucessor. Até entrou o Oscar Barcelos, acho que na época. Aí eles falaram comigo, falaram, não, você não pode nos abandonar agora, você comanda todo o jurídico nosso, né? Toda a estrutura jurídica nossa está com você, campanha, os processos, está tudo com você, a gente não pode abrir mão de você. Então você fica mais 4 anos, que é o período dessa gestão, depois de 4 anos você sai, né? Eles aumentaram meu salário, aí no final das contas estou aqui até hoje. E aí o que acontece? Aí, em comparação, na época, eu lembro até que tinha o Dr. Fink, que era um juiz substituto aqui em Barretos, né? A magistratura paulista pagava muito mal, muito, mas muito mal, né? Tanto é que muitos dos nossos talentos faziam concurso em Minas, fazia concurso para federal, no Distrito Federal, porque pagava realmente muito mal. Então, acho que juntou essas duas coisas. Era uma carreira que não era, apesar de eu sempre achar que eu ia fazer para magistratura, era uma carreira que na época estava pagando muito mal e eu estava ganhando muito bem na advocacia. Então, no final das contas, o que aconteceu? Eu continuei em Colina, fiquei mais 4 anos e estou lá até hoje. Eu sou advogado do grupo político até hoje. Nós estamos em 2023. Eu fui para lá em 94. Então eu fui advogado de todos os prefeitos seguintes, o Mi, o Diebe, você entendeu? Mi e Diebe praticamente, né? Então eu fui, o Mi ficou o Diebe ficou 2 gestões, depois 2 do Mi, agora o Diebe está indo para a 2ª ou 4ª gestão dele. Então eu estou lá até hoje, sou advogado de todo mundo lá. Então, mas eu não fiz magistratura por causa de Colina, porque eu tinha um senso de lealdade muito grande com eles, tenho até hoje, uma gratidão absurda, porque o Adilson fez uma coisa totalmente estúpida na época de contratar um moleque de 21 anos para comandar o jurídico da prefeitura dele. Você entendeu? Era coisa de louco ele fazer isso, né? Então, foi muito engraçado a história, né? Porque tinha um amigo dele que era da área jurídica e ele falou que ia me contratar. E aí esse amigo virou e falou que era a coisa mais louca dele, né? A prefeitura tinha muito problema, né? Muito. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, devia ter uns 200 processos parados no jurídico. Então, muito problema. E como colocar na mão do moleque recém-formado de 21, 22 anos? Aí ele falou, mas eu quero conversar com ele. E eu fui conversar com esse amigo do Dr. Adilson, que inclusive hoje está em Ribeirão Preto. Aí a gente conversando e tal, aí ele tinha uma estante de livro. Aí eu falei para ele, nossa, o senhor tem a revista de processo, né? Que era uma revista... Aí ele tem, eu tenho alguns artigos publicados. Aí eu tirei a revista e mostrei para ele, né? Aí... eu voltei na prefeitura, o Adilson falou assim, o que você arrumou lá, né? Eu falei, por quê? Porque quando você foi era para te demitir, agora é para pagar o que você quiser, mas nunca te soltar. Aí o amigo do Dr. Adilson ligou para ele e falou assim, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou na área jurídica há 10 ou 15 anos. O meu sonho é escrever um artigo na revista de processo. Ele tem 2. Ele nem está formado ainda, ele já tem 2 artigos publicados. Então você segura ele de qualquer jeito, porque não era uma coisa comum, né? E eu gostava demais de escrever. Então foi muito interessante você ver a minha carreira, o fato de eu ter escrito nessa revista, né, que era da Tereza, então foi muito engraçado, porque o sonho, eu quero ainda, antes de morrer, escrever um artigo nessa revista. Ele tem 2, você entendeu? Então não solta ele de jeito nenhum.
Então a minha posição lá na prefeitura mudou bastante depois disso, porque ele era muito respeitado por todo mundo. Ó, o Luiz está aqui com o aval dele. Você entendeu? Então foi muito interessante essa questão. Tanto é que eu tenho uma afinidade que eu tô lá até hoje. E você está há tanto tempo na comarca de Barretos, né? Como que você vê a evolução, né? Desde quando você iniciou lá com 12 anos, a gente pode dizer que você estava já acompanhando as coisas da comarca, né? É estranho, sabe? É estranho porque o que acontece, né? Quando eu comecei com o Otávio, sei lá, Barretos se tivesse, teria o quê? 50, 60 advogados, talvez. Você conhecia todo mundo. A parte mais estranha é eu, no meu caso específico, eu ser tão antigo e às vezes andar no fórum e encontrar com um monte de gente que eu não conheço. Ou seja, tem muito advogado, né? Isso mudou bastante. A outra questão que mudou bastante é a relação entre os colegas e os cartorários e os colegas entre os colegas, né? Então, naquela época, tá certo, né? Era meio que uma fraternidade os advogados. Todo mundo conhecia todo mundo e era tudo muito respeitoso, sabe? Então, tipo, você não via nada de forma desrespeitosa. Então, por exemplo, o Otávio. Se um colega que te liga, você tem que retornar. Se um colega fala com você, você tem que dar atenção. Você não pode brigar com o cartorário, você tem que tratar todo mundo bem, sabe? Essas coisas. Hoje, por exemplo, eu tenho tenho reclamação muito grande. Da classe com os cartorários com a classe, sabe? Então, me parece que perdeu essa questão de pessoalidade. E aquela questão mesmo de carinho mesmo, por exemplo, dos cartorários. Eu gosto de todo mundo, né? Todo mundo. Eu olho assim, por exemplo, eu fiquei absurdamente sentido com a aposentadoria da Lúcia, né? Nossa, eu fiquei sentido. Quando eles vão aposentando, eu vou ficando super chateado, sabe? Porque todo mundo é amigo, né? Você vai perder um pouco do contato, ainda que você tenha algum contato, não é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o WhatsApp, toda semana a gente conversava. Então, eu acho, assim, que o nível de relacionamento era outro. Mas a gente também tem que reconhecer que isso é reconhecer do futuro. Hoje todo mundo quer tudo para ontem, sabe? Mas aí o que você tem que entender, eu acho que isso é muito importante, né? Por exemplo, o Otávio me falava um negócio que ele tinha razão. Nunca minta para o juiz, né? Nunca. Uma coisa é você ter convicção do que você está falando, vendendo a ideia do cliente. Então o cliente conta uma história, você compra a história e passa para o juiz. Outra coisa é você deliberadamente mentir. Porque o cliente vai passar, mas você vai ficar. Essa semana eu recebi um cliente, né? Ele queria entrar com uma revisional de alimentos. Eu falei assim, você e eu vamos ser condenados como litigante de má fé, né? Nós entramos com ação. Aí eu expliquei para ele por quê, ele se convenceu. Tipo assim, eu falei para ele, eu não vou entrar com ação, porque eu não tenho coragem de falar para o juiz que você precisa reduzir o valor da pensão. Entendeu? Aí eu demovi ele de entrar com ação. E por isso que é importante, nós sempre falamos isso na nossa área, que o primeiro juiz do processo é o advogado. Eu sou o primeiro juiz. Eu falei assim, olha, um caso desse, os dois vamos ser condenados como litigante de má fé. Eu, porque eu tô mentindo, né? Não tem como o juiz falar para mim que eu não sabia, né? E você também. Aí ele pegou e recuou. Então isso é muito importante, né? O Otávio falava, o cliente passa, né? Mas você vai ficar, que cara que você encara o juiz depois, né? Se você mentir, se você enganar, se você fizer coisa errada com ele, né? Eu lembro um caso rumoroso, em que o advogado era uma ação de cobrança de nota promissória e repercutiu muito no fórum. E aí o colega ajuizou uma incidente de falsidade, dizendo que aquela assinatura não era do cliente dele, né? Foi feita a perícia e disse que era. Ele atrasou o processo um ano e meio, porque naquela época, imagina, 30 anos atrás, encontrar a prova pericial, o perito fazia a perícia. Ele ganhou 1 ano e meio, 2, bom, e aí, né? Então, tipo assim, fulano, o que ele escreve não se acredita, né? Me marcou bastante aquilo, né? Esse é o tipo de coisa que não se faz, né? O processo é um jogo, né? Não ganha, eu falo isso para os alunos. O processo não ganha quem tem razão, ganha quem joga melhor. Ter razão te ajuda bastante, né? Mas até isso tem um limite, né? Ou seja, o limite são as próprias regras do jogo, você tem que tomar bastante cuidado. E hoje eu vejo que não há uma preocupação muito acentuada com isso, não. Tipo assim, importa ganhar, não interessa como. Mas, bom, e depois? E por falar em ações, o que você pode nos falar aí de algo pitoresco, interessante, que você lembra assim, da sua atuação, alguma ação? No criminal, né, eu vi as entrevistas do Dr. Neito, da doutora Fernanda, né? Aliás, de todo mundo até agora. E é muito interessante mesmo, né? Eu tive 2 casos que me marcaram bastante. Um deles, eu, 18 anos, fazendo uma audiência de assistência judiciária, né?
E naquela época eu fazia, o Otávio junto, né? Ou o Otávio ia fazer alguma outra audiência, eu ficava lá na sala. E eu acho que eu estava até com o Kalinowska. Eu não sei se eu estava com o Kalinowska ou com o Zé Henrique, o Dr. Zé Henrique de Freitas. E o juiz era o Bonfim. Sensacional, né? Aliás, Barretos tem isso, né? É engraçado isso, né? Não tem um juiz que você fala assim, tem algum juiz que você não gostou? Nossa, eu gostei de todo mundo. Barretos é muito privilegiada dessa questão de juiz. E promotores também. Mas o juiz eu tenho acaba tendo mais contato, né? Depois a gente volta para a história do juiz. Aí o Dr. Bonfim virando para lá, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. A senhora está aqui para dizer a verdade, só a verdade, a senhora não pode mentir para mim. Se a senhora mentir, a senhora corre risco de ser presa. E era uma senhorinha assim, da idade da minha avó, de uns 60 anos. Não, doutor, eu sei que eu não posso mentir. A advogada foi em casa pedir para me mentir ontem, mas eu já falei para ela que eu só ia contar a verdade. Aí eu olhei assim, espantado para a cara do promotor, o promotor para mim, o juiz, o doutor Bonfim, tipo, né? Aí a advogada estava na sala, né? Ela levantou, pediu licença e foi embora. Aí, na época era o Dr. João Bosco, né, presidente da OAB, o João Bosco tinha muito isso, né? De ter um espírito apaziguador. Às vezes ele era muito explosivo, mas ele era absurdamente apaziguador, né? Então ele foi excelente presidente. Aí o Bonfim chamou. Aí o Dr. Bonfim, vamos fazer o seguinte, o senhor não faz nada, né? E eu prometo que eu vou conversar com a advogada e vou ter uma reunião com a classe para poder bater nisso. Mas dê outra chance, né? Ela está começando agora, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Dr. Bonfim tá bom, mas que isso não se repita. Então ficou, né? Mas foi a coisa mais engraçada. Não, doutor, eu sei que eu não posso mentir. A advogada foi em casa ontem, mas eu falei para ela que eu não ia mentir. Aí a outra, o Dr. Bonfim também, né? Aí o Dr. Bonfim, aquele monte de audiência, né? Naquela época o criminal tinha muita audiência. Porque tudo era crime, assim, furto, acidente de trânsito, agora não, né? Mas, então tudo tinha audiência, então tinha muita audiência criminal, né? Quando eu comecei a advogar, nossa, eu fazia audiência pelo menos 3, 4 vezes por semana. O ano passado eu acho que eu não lembro de ter feito talvez uma ou duas, né? Julgamento no tribunal eu faço bastante, mas audiência é raríssimo hoje, né? Aí tava lá, aí é uma senhora também de uns 70 anos, é uma senhora bem idosa, né? Entrou, aí o juiz fez a pergunta, aí a senhora... E Deus fez o mundo. No primeiro dia, Deus fez a luz. Tipo assim, contando o negócio, eu acho que do nascimento da pessoa. Foi muito engraçado, né? Tipo, era mais ou menos isso, né? Ela contando do início do mundo. Aí eu olhei pro promotor assim, segurando para não rir. E o Kalinowski, o Zé Henrique, os dois tinham muito bom humor, né? Aí eu, tipo, um olhando assim, baixando a cabeça para não rir, né? E o Bonfim exasperado, com um monte de audiência, aquele monte de testemunha. Minha senhora, o que eu quero saber é isso. Aí ela, calma aí que eu chego lá. E continuei. No terceiro dia, aí todo mundo deu uma resposta. Aí o Bonfim desistiu, né? Faz do jeito que você quiser. Porque na época não era nada gravado. Então ela tinha que falar, o Bonfim ainda reproduzir, né? Então era tudo muito demorado, né? Então as audiências tentavam ser o mais objetivo possível. Então na parte criminal são esses dois casos, né? E do ponto de vista de repercussão, Barretos, eu tenho 2 casos no Supremo que são chamados de repercussão. O que são de repercussão, né? É aquele caso que influencia todos os outros. Teve um caso aqui de Barretos, que eu posso falar o nome, a Fernanda fala que não pode ficar falando o nome, mas eu posso porque o processo é público, que era do Bill Clinton, né? Bill Clayton. Ele tinha furtado uma fita de videogame de R$20. E a fita foi recuperada logo na sequência. E eu fui pela defensoria para fazer a defesa dele, né, pela assistência judiciária. Aí eu fiz assistência, ele foi condenado em Barretos. Então imagina, uma fita de videogame de R$18. Aí teve o processo crime, ele foi condenado, aí fui para São Paulo, perdi em São Paulo. Aí fui para o STJ em Brasília, perdi, fui no Supremo e ganhei no Supremo, né, porque prevaleceu a tese do princípio da insignificância, que é o HC 84412 de São Paulo. E esse HC passou a ser o caso líder de todos os outros. Então todo o princípio da insignificância, toda a teoria do princípio da insignificância criada no Supremo Tribunal Federal partiu desse caso de Barretos. Então todas as vezes que se julga um tema envolvendo o princípio da insignificância, cita esse caso de Barretos, 84412. Então isso foi bem marcante, porque eu tinha, 4 anos de formado, e eu impetro um habeas corpus no STF que se torna o caso líder, né? Tanto é que quando às vezes eu converso com algum ministro novo do STJ, do Supremo e conto, aí ele fala, nossa, você que foi o impetrante do 84412, todo mundo sabe até o número de cor, porque foi o caso líder. E o outro não é de Barretos, mas é meu,
eu ajuizei no Supremo que proíbe que você acione o servidor público qualquer servidor público, você não pode processar ele direto, você tem que processar o ente público da qual ele está vinculado, o ente te indeniza e depois o ente vai contra o servidor. É um escudo contra o servidor. Então são 2 casos meus de repercussão, né, que você fala que direciona todos os demais. A gente está falando da história da comarca, mas nesse tempo também a gente tem a história da OAB. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com a OAB, sua visão, tudo. Olha, eu me afastei da OAB, né? Mas eu tive uma atuação bastante incisiva. Eu fui coordenador regional do exame de ordem por cerca de 13, 14 anos. Eu acho que eu comecei com 23, 24. Eu fui o mais jovem coordenador do exame da OAB do estado de São Paulo na época. E fui o mais antigo. Porque quando eu tinha 6, 7, 8 anos, não era comum ficar muito tempo. Então o coordenador normalmente ficava naquela gestão da OAB. A gestão acho que na época era 2 anos ou 3, não lembro. Então eu acho que 2 anos, né? Depois que aumentou para 3, porque a campanha política é muito cara, campanha eleitoral, eles resolveram aumentar para 3. Então o que acontecia? Trocava o presidente da OAB de Barretos, trocava o coordenador. Mas aí eu fiquei, por quê? Porque eu era amigo de todo mundo. Eu tinha acesso a todo mundo. Todo mundo, não, o Luiz fica como coordenador. Me perguntava se eu queria ficar, eu ficava. Então dava gestão do João Bosco, foi para do Samir, da Samir, sabe? Foi trocando de presidente, eu fui ficando. Até chegar a 13 anos, 14 anos. E aí era engraçado porque eu era relativamente jovem, né? Tinha 30, 31 anos. Então quando eu ia nas reuniões em São Paulo, eu era o mais novo coordenador, mas eu era o mais antigo. Porque já fazia 8, 10 anos que eu era coordenador. Então a minha atuação no exame da OAB foi como coordenador. Eu peguei toda a alteração do processo, desde a época que a OAB que fazia as provas, aí serem passadas para a VUNESP, depois tem a empresa, todo esse conflito que tinha entre a OAB e a empresa. Eu corrigi muita prova da OAB. Eu lembro que teve um caso que me marcou bastante. Eu era o coordenador e eu corrigi a prova de civil e penal, né? Aí tocou o telefone. Eu estava no meu escritório lá na 3. Aí eu atendi o telefone. Eu fiz o exame da OAB, doutor Luiz, e o senhor me reprovou. Então, tipo assim, imagina, a pessoa fez uma pesquisa para me localizar, conseguir meu telefone para me ligar, né? Aí eu falei, pois não, né? Ele falou assim, então, eu achava que essas provas era tudo jogada para cima, aprovava ou não aprovava, sem critério. Aí eu pedi para ver a minha, né? E na minha, o senhor fez várias observações. Porque o que acontecia, né? Eu achava que era um peso muito grande reprovar alguém, impedir alguém de exercer a profissão, se eu não deixasse de maneira muito clara por que eu estava reprovando. Porque eu corrigi as provas com a intenção de passar. Então a minha política é, eu vou passar o aluno. Então eu leio com a intenção de aprovar, né? Então tipo assim, ele tem que me convencer a reprová-lo. Então nesse caso específico eu fiz várias observações. Por que eu estava reprovando ele, né? Mas assim, várias, né? Aí ele falou que pediu a prova, que ele queria ver a prova. Aí ele falou, eu nem recorri por causa das suas observações. E depois eu fui estudar quem era. Aí eu vi que o senhor tem doutorado e tal. Eu falei, nossa, a OAB realmente tem um critério para correção. Então eu queria avisar o senhor, né, que o senhor me reprovou no exame anterior, mas eu passei nesse. Eu estudei, vi o que estava de errado, nesse eu passei. Aí eu falei, sucesso na carreira e tal. Foi muito interessante esse caso. Inclusive a OAB recentemente fez aí 90 anos e você foi um dos apoiadores, né, de um movimento aí para relembrar isso. Então, essa é a história que a gente já conversou, né? De surgir um livro, né? Vamos antecipar o spoiler. Quando a Carla fez um brilhante trabalho, né? A OAB pediu para patrocinar, eu cheguei lá, eu conversei com ela, por que nós não fazemos um projeto de escrever sobre a história da OAB em Barretos, né? E aí conversa vem, conversa vai, conversei depois com a doutora Fernanda e surgiu a ideia de escrever um livro sobre a comarca, né? Não só da OAB, envolve a OAB, envolve o fórum, envolve o judiciário, envolve a própria comarca. Barretos é uma comarca muito prestigiada, né? O Neyton falou isso, o Dr. Neyton falou isso na entrevista dele, né? Barretos sempre foi muito badalada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então é uma comarca importante. Então achamos, toda a equipe, né? Você, a Carla, a Fernanda, eu. Interessante, né? Vai ser provavelmente, eu não sei que tenha algo nesse nível, mas deve ser o primeiro livro que conta a história de uma comarca, né? Então vai ser um projeto bem inovador. E além da exposição da OAB também teve a questão do Dr. Otávio que recebeu. Eu conversei com a Fernanda no dia que foi dado o nome da sala do júri para o Dr. Otávio. E
qual que é o critério que você usa para chamar as pessoas para falarem sobre a comarca, falarem sobre a história? Como que você imaginou isso na sua cabeça para compor esse livro? Então, eu acho assim, né? Eu tenho uma vivência muito rica aqui na comarca. Os meus primeiros juízes foram o doutor Hélio, né? O doutor Hélio, o doutor Fábio Quadro, o doutor Hélio na primeira vara, o doutor Fábio na segunda, o doutor Luiz Henrique Cunha no criminal. Então imagina, né? Quando a Lúcia te contou a peregrinação do fórum, eu acompanhei tudo isso. O fórum aqui perto de Soares de Oliveira, depois mudou lá para 15, não onde ele era um prédio, depois ele foi lá para a esquina da 20, depois voltou para o prédio que demoliu. Então tudo isso eu acompanhei, né? Aí eu acompanhei a instalação da terceira vara, com a vinda do Dr. Moacir e a vinda do Dr. João Flávio para a segunda criminal. Então tudo isso, né? Então tipo assim, é muito tempo. Né? Então todos esses juízes, o doutor Diniz foi juiz da segunda, a Fernanda que chegou na segunda, depois foi para criminal, o Luciano, que era juiz de Colina, era meu juiz, depois veio para cá. Então, o critério foi o seguinte, né? Pegar as pessoas que participaram de todo esse processo. Então, por exemplo, o Moacir, o Moacir instalou a vara, né? O doutor Fábio, ele não só foi juiz aqui, como se tornou desembargador. O doutor Hélio tem uma vivência riquíssima, né? Juiz sensacional, uma carreira acadêmica brilhante, uma pessoa também sensacional. Mas aqui, é engraçado, né? Porque Barretos é muito privilegiado, né? Como eu já adiantei. Pessoas muito boas, né? Com uma real intenção de servir. Então, tipo, às vezes eu encontro pessoas reclamando, né, da comarca, reclamando de juiz, reclamando de promotor. Falei, não é isso, nós somos absurdamente privilegiados, né? Lá não tem reclamação de ninguém. Mas de ninguém, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo trabalha super bem, todo mundo trata todo mundo super bem. Se você falar o seguinte, tem algum funcionário que você já discutiu, eu nunca discuti com um funcionário fora. Você entendeu? Porque eu sempre cheguei a essa conclusão, né? Eu não tô lá para brigar com ele, eu tô lá para pedir, né? E ele tá lá para me servir, né? Então, o papel dele é ser servidor público, nos servir, meu papel é pedir, né? Mas eu tenho que pedir educado, você entendeu? Ele não é meu empregado, né? Meu empregado é uma coisa. Não, ele não é meu empregado, ele tá lá para a minha disposição, ele tá lá para servir todo mundo. Então, e os juízes, né? O atendimento é sensacional. Mas eu também falava isso para os alunos, né? Eu dei aula na graduação aqui na FEB. Eu sempre falava isso, né? Eu brincava com os alunos, mas de maneira bem séria. Você ir ao fórum é um evento, né? Você despachar com o juiz. O juiz para o que ele está fazendo para te atender, porque se você está lá é importante, né? Você não vai para qualquer coisa. Então, toda vez que você vai no fórum, especialmente para falar ou com o juiz ou com o promotor, aquilo tem que ser visto como um evento, né? Ele vai parar. Olha, fulano está aqui, fulana está aqui, é muito importante, né? Ela não vai fazer, ou ele não vai fazer eu interromper o que eu estou fazendo se não for importante. Eu falava isso para os alunos. Se você se tornar arroz de festa no fórum, né, você não vai ter o respeito necessário, né? O juiz está lotado de trabalho, você vai interrompê-lo. Isso tem que ter um motivo. E qual que é o impacto que você vê que essa obra vai ter diante da comarca, não só de Barretos, mas para outras também que... Hoje tem um desprezo muito grande pela história, né? As pessoas, tipo assim, tá todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo agora e amanhã, né? Então, é importante saber tudo isso, tudo que aconteceu, sabe? Eu me sinto privilegiado de ter vivido tanto tempo, né? E acompanhado tudo isso. Então, tipo assim, eu lembro de ter ido lá no cartório quando era em cima da oficina mecânica. Eu lembro quando o cartório passou para um salão lá na 15. Eu lembro quando depois ele mudou para 20, depois ele voltou para 15 de novo. Então é tudo muito rico. No fórum, eu lembro quando eu ia no cartório lá em cima, na terceira vara, na primeira criminal, precisava pegar os processos. Então, tudo isso é muito importante, né? Saber quem foram os juízes, saber que o primeiro juiz da comarca não queria ficar aqui porque não tinha segurança, sabe? Então, é muito viva a nossa história, não só viva, né? Como ela é rica. Então, é importante para as novas gerações saberem que Barretos não só teve um passado, como teve um passado não só rico, como digno de ser conhecido, né? Então, na prática, é uma biografia da comarca de Barretos. Então, tipo assim, não sei nem se a gente não deveria o livro também chamar, né, a biografia de uma comarca, né, a comarca de Barretos, porque é isso que a gente está escrevendo, né? Nós estamos tratando a comarca de Barretos como se fosse um ser vivo, né, que tem história, né? Ela tem uma história. Ela não só tem uma história, como ela tem uma importância e uma história, Adelaide, rica.
Então essa é a ideia, repercutir, né? Cada comarca tem a sua história. Será que nós estamos preservando isso? Tanto é que quando no final de semana eu fiquei bem pensativo, né? O que eu vou falar? É tanta coisa. Os Jogos dos Liberais era uma coisa sensacional que acabou. E acabou sendo interessante por quê, né? Você sabe por quê? As classes cresceram muito. Né? Então imagina, a classe dos médicos, a classe dos dentistas, dos advogados, dos engenheiros, devia ter o quê? 40, 50, 100 cada uma. Quem participava? 30, 20, 40, né? Então imagine, todas essas classes reunindo para fazer competição de futebol, competição de vôlei. Então era muito bonito tudo aquilo. E se perdeu. Em algum ano alguém achou, não, tá. Era o ano de alguém organizar, esse ano a gente não tem interesse em organizar e acabou com aquilo. Então, são coisas que a gente tem que relembrar. O papel de vários advogados, né? Eu destaco três grandes advogados, claro, sem desmerecer os vários outros, né? São 3 grandes advogados, o Dr. Otávio, que nós já mencionamos, né? O Dr. Melik, sensacional como pessoa, como advogado, como político, e o Dr. João Bosco, né? E eu tenho, assim, o maior privilégio de todos é que eu fui advogado dos 3, né? Eu fui advogado dos 3. Os 3 me escolheram para serem advogado deles. Então imagina, tipo assim, os meus ídolos daqui, eu tive a oportunidade de advogar para eles. Né? Então, para mim, foi uma coisa assim, a coroação da carreira. Não foi o doutorado, não foi o mestrado, não foi escrever os livros, foi para advogado para os meus ídolos, né? Aqueles que me tiveram paciência, que me ajudaram, me ensinaram, tiveram todo o João Bosco, né? O João Bosco me colocou, eu fui o primeiro coordenador da Escola Superior da Advocacia aqui em Barretos, ele que me colocou como presidente, como coordenador do exame da OAB. Então, havia realmente uma intenção legítima deles e bonita de que eu crescesse, né? E aí depois, no final das contas, eu fui advogado dos 3. Então, tipo assim, vocês ensinaram, tô colocando, né? E ganhei as ações. E só pra gente finalizar, então, alguma consideração ainda que você gostaria de fazer a respeito desse tema ou de algo que a gente não tenha falado? Olha, de novo, né, uma história muito rica da nossa comarca. Eu me sinto também privilegiado de poder não só ajudar a fazer o livro, né, escrever o livro, como ter feito parte disso, né? Porque às vezes eu olho para trás e para mim é ao mesmo tempo doloroso, é estranho, esquisito. Quando eu olho hoje, eu sou um dos advogados mais antigos da comarca, né? E ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu era um moleque. Então eu comecei, como é que alguém, eu não consigo me ver, eu tenho dificuldade de me ver nessas duas posições. Como é que era alguém com 11 anos, né, moleque, de camiseta, de tênis, de calça jeans, indo para lá e para cá. E, não, hoje eu sou um dos mais antigos, né? Eu escrevi livro, tenho mestrado, tenho doutorado. Então, isso para mim é muito difícil de assimilar toda essa trajetória. E o segundo ponto, né, o Dr. Otávio era igual um pai, né, para mim, talvez mais do que isso, né? Talvez ele fosse mais do que um pai. E a alegria dele de ver onde eu cheguei, sabe? Você sentia que ele conseguia entender o mérito que ele teve de tudo aquilo, sabe? Então, até me emociona falando disso, porque o tanto que foi importante para ele ver onde eu cheguei. Ele sentia que ele teve uma participação fundamental naquilo, sabe? Então, que eu não só cheguei, mas ele achava, ele entendia, ele sentia que ele teve uma participação muito importante em tudo aquilo. E é verdade, né? Ele sempre me incentivou demais. Eu estudava, ele incentivava com que eu desbravasse novas coisas. Quando eu fui sozinho para Colina, né, um moleque de 21 anos, comandar todo o jurídico de uma prefeitura sozinho, que não tinha mais nenhum advogado, era só eu, ele sempre apoiou. Então, eu nunca me senti desguarnecido, sabe? Então, todos os desafios que eu enfrentei, eu sempre sentia que eu tinha apoio, né? Então, foi muito importante para mim.